Lucas capítulo 11, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu tenho um tema hoje, filhos. Oi, amor. Tudo bem? Para quem não sabe, não me conhece, que tem uma filha de 1 ano. Eu ouvi ela gritando, papai. Agora ela está conversando aqui. A Mali, ontem ela deu os primeiros passos sozinha em casa. Pensa nos pai babão, né? Haja lombar, né? Coluna, que você fica assim, ó. Aí, Mas é maravilhoso, sim ou não? Você perceber a evolução, né? Você vê a criança, meu Deus, é muito lindo. Quem sabe Deus não quer fazer algo parecido com a gente aqui hoje, né? Nos fazer dar alguns passos na presença dele. Lucas capítulo 15, irmão. Nós vamos ler de 11 em diante. Diz assim: Jesus continuou. Jesus está contando algumas parábolas e ele continua contando uma outra parábola, dizendo: um homem tinha 2 filhos, diga 2. 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Senhor, quero orar de uma maneira especial nessa noite. Pai, aqui é uma palavra de transformação, uma palavra, Senhor, para a nossa reflexão, uma palavra, Senhor, nos chamando, Pai, os filhos, para estar mais perto do Pai. Mais do que isso, entender como é o coração do Pai, se mover segundo esse coração, segundo esse amor. Pai, que a nossa mente, nosso coração hoje seja aberto aqui neste lugar, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai.
perdoa o nosso orgulho, perdoa a nossa soberba, Senhor. E apesar de nós, meu Deus, nós clamamos: faz e manifesta a tua glória, o teu milagre, o teu favor, mais uma vez neste lugar, nessa noite, e o teu nome será engrandecido, em o nome de Jesus, amém. E graças a Deus, glória a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Aleluia. Glória a Deus que você veio, amém? Glória a Deus que você veio. Ganha quem vem, irmão. Quem não veio perdeu. Quem não veio, irmão, vai vir outra vez, se Deus quiser. Mas quem veio ganha. Quem veio é alimentado. Quem veio recebe um abraço. Quem veio recebe uma palavra. Quem veio recebe uma direção. Quem veio volta ao centro do que Deus tem planejado para a sua vida. Que bom que você veio. Algumas frases que nós falamos aqui parecem tão simples, né? Quando eu digo que bom que você veio, não é só, que legal você veio no culto. Que bom você está na presença do seu Pai, você veio adorar o nome dEle e com certeza Ele vai fazer algo na sua direção. Então nós temos que ter um entendimento, irmão. Casa de Deus, um culto, um lugar da presença, Deus manifesta o seu poder. E hoje é mais um dia que Deus vai manifestar o poder dEle aqui nesse lugar, nas nossas direções. Então, eu preciso criar uma expectativa, gente. Nós precisamos combater na nossa mente, no nosso coração, qualquer armadilha do mal, do inimigo, do diabo, tentando roubar aquela semente que Deus quer plantar nos nossos corações. O Senhor conta uma parábola sobre a semente, você conhece. Umas caem no asfalto e logo são levadas por pássaros. Outras caem em meio de rochas, parece até que vai crescer e cresce rápido, mas não tem terra, não tem raiz, aquilo também é roubado, aquilo também morre. O sol vem e destrói. Outras ainda caem em uma terra, mas com tantos espinhos e tantas dificuldades e problemas, elas sufocam e não conseguem crescer. Mas algumas sementes caem em terra fértil, e essas sim, elas crescem e dão frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E eu creio no nome de Jesus que a igreja viva é uma terra fértil. Então alguém está entendendo? Se nós somos uma terra fértil, então logo uma semente plantada pelo nosso Senhor nas nossas vidas, através de sua palavra, vai gerar algo poderoso em nós, vai trazer frutos na nossa direção. E apesar de nós, meu Deus, como eu tenho sido ministrado nessa direção, porque se a gente for ver bem direitinho, a gente não merece esse cuidado todo de Deus. Porque nós erramos tantas vezes. Mas esse texto, irmão, nós conhecemos ele como a parábola do filho pródigo. Nós, a vida inteira, somos ministrados nessa direção. Talvez o cabeçalho aí da sua Bíblia, nesse texto, diga a parábola do filho pródigo. Mas se nós formos ver, Jesus começa contando essa parábola, ele começa falando não dos filhos. Ele começa a dizer: um pai tinha 2 filhos. Então a parábola começa falando sobre o pai, diga o pai. E nós vamos entender aqui que o pai é Deus, amém? Para a gente não se colocar no lugar do pai. Porque quando a gente vai vendo que o protagonista, o bonzinho, é o pai, talvez a gente queira se colocar nesse contexto. E aqui o pai é Deus, amém? O pai é Deus. E Jesus continua, e ele propõe, e ele conta uma parábola. Um pai tinha 2 filhos. Irmão, pode ser 3, pode ser 1, pode ser 4. Mas quem tem um filho, sabe como é lidar com o filho. Quem tem 2 filhos, começa a ver que um filho é diferente do outro, sim ou não? Meu Deus, como pode, gente? Vem do mesmo lugar, é educado pelas mesmas pessoas e simplesmente tem o temperamento, o gênio, o jeito diferente um do outro. Quem tem mais de um filho aqui? Faz assim, ó.
Olha como fica bonito. Essa igreja é fértil. É verdade o que eu estou dizendo, sim ou não? Um filho é igual ao outro? Meu Deus. Não é, Dani. Espera aí que já vai chegar, irmão. Receba, Agi. É diferente. Por mais que haja uma semelhança, é claro, em algumas coisas, você vê que o comportamento é diferente. Ou seja, o coração é diferente, que cada um é um indivíduo. Isso é lindo, irmão. Porque aí nós vamos entender que na igreja, um lugar com muitos filhos, amém? Nós temos um pai, sim ou não? Diga um. Só existe um pai. Nós temos um pai, mas nós temos muitos irmãos, nós temos muitos filhos, nós temos uma grande família, e a igreja vive a partir disso. Então, em uma igreja que aonde tem 2 filhos, 3 filhos, não sei nem quantos mais filhos, tem muitos filhos, logo nós vamos entender que um é diferente do outro, sim ou não? E aí, irmão, aí que está uma questão para a gente refletir. Um é muito diferente do outro, e como é desafiador lidar com isso, irmão. Como Deus, ele é perfeito, né? Porque a gente vai olhando dentro de casa, uma anão de 8 anos e uma mini anão de 1 ano, uma diferente da outra. Aí você vai se assemelhando com a sua história aí. Uma diferente da outra. Melzinha era bem mais de boa, bem mais zen. A Maliê veio com o som dobrado assim, ela maravilhosa, ela é linda, uma princesa do pai. Mas ela é decidida, viu? Decidida. Às vezes tem que dar umas olhadinhas assim para ela, assim, ela chora. Mas ela é tão novinha, tem que aprender. E aí, irmão, você imagina nós, eu e você, porque eu também sou filho, amém? Eu e você. Uma igreja com tantas pessoas, cada um com um tipo de pensamento, cada um com um coração, cada um com uma criação, cada um com os seus desafios. E um pai, essa parábola para a igreja viva podia começar assim: Jesus, eu vou contar uma história para vocês aqui, viva. Um pai tinha muitos filhos, muitos. Alguns estão aqui, alguns nem estão mais aqui. E eu creio que o Senhor vai trazer alguns de volta, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe alguém não estava, mas está chegando agora. Então nós vamos entender que essa parábola também diz respeito aos filhos. Mas primeiro começa falando sobre um pai que é amoroso, que tem um plano para que os seus filhos deem certo e vão bem nas suas coisas. E aí chega um dos filhos, aí sim começa a desenrolar com os filhos, que começa a trocar uma ideia com o pai. Esse filho é o que decide ir embora, amém? Ele começa a trocar uma ideia com o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero o que me pertence. Eu quero o que eu tenho direito. Por quê? Porque eu quero viver a minha vida. Porque eu quero aproveitar a minha vida. Porque eu quero ser feliz. Porque eu mereço isso. Porque o mundo está dizendo que lá fora a alegria é maior do que aqui dentro. Alguém pensa, misericórdia. Mas se formos honestos, irmão, em algum momento já fomos tentados a ir embora, sim ou não? Sim ou não? Opa, tem que ser sincero e honesto para dizer isso. Em algum momento, a nossa mente, o nosso coração inclinado ao pecado, já fez conta. E se eu parar de ir? E se eu fizer tal coisa? E se eu for roubar o banco central e ficar milionário? E for morar no Caribe? Ou se eu casar com a vizinha e largar minha família? Por quê?
coração do homem, da mulher, de um filho, de uma filha, ele é inclinado para a carne. Quem entende isso? O velho homem, com frequência, eu diria, ele vai querer de alguma maneira manifestar, vai querer de alguma maneira ressurgir, vai querer de alguma maneira ter poder sobre as nossas decisões. O que eu falo para você, irmão, não tem nada a ver ou é assim que acontece? Então, nós estamos lidando com um pai que conhece os filhos, um pai que sonda o coração, um pai que enxerga o que o outro, o irmão, não enxerga. Então nós estamos falando de um pai que sabe daquele que foi embora, mas sabe daquele que está aqui, mas tem desejo no seu coração de estar lá fora. E aí mesmo assim, nós sabendo, Deus sabendo, o pai sabendo, que os filhos muitas vezes estão aqui, mas o coração deseja viver as coisas que estão fora daqui. Como ele responde isso? O pai, Deus, ele responde isso com amor. E isso mostra que Deus é muito maior e melhor do que a gente. Porque nós temos um senso de justiça. Nós pensamos que o certo é estar aqui, se não está aqui vai para o inferno. O pai não. O pai pensa, não está aqui, não tem a ver com o prédio, tem a ver com estar na presença dele e no plano dele. Mas eu quero que ele volte. Então escuta o que eu vim te dizer aqui, irmão. E eu quero ser boca de Deus na sua vida. O problema não é você ser tentado. O problema não é você ter desejo de viver o que está lá fora. O problema é você estar com o seu ouvido tampado e não conseguir mais ouvir a voz do seu pai dizendo, o diabo vai tentar você, mas eu quero você aqui bem pertinho de mim. Eu vou cuidar de você. Aí nós vamos deixando de ouvir a voz do pastor, nos afastamos do pai, e aí, longe do pai é só miséria, irmão, é ladeira abaixo. Esse cara, ele chega e fala assim, eu quero, ele é corajoso, ele é decidido, eu quero a minha parte, eu vou embora. E ele pega as coisas dele, não muito tempo depois, a Bíblia diz, e vai embora. E aí o que a história conta é que ele gasta todo o dinheiro dele de uma maneira irresponsável. Vamos supor assim, ele pegou lá, sei lá, 300 mil reais. Vamos pôr aqui na nossa conta. O pai tinha 1 milhão. Fazendeiro, rico, tinha 1 milhão. Aí ele divide esse 1 milhão em 3. 333 para cada um. O filho fala, estourei. Nunca vi tanta grana assim. Vou catar esse dinheiro agora, eu vou fazer meu nome. Agora eu sei o que eu vou fazer, porque eu já sou esperto, inteligente, eu vou aproveitar a vida e vai dar tudo certo. Ele pega o dinheiro dele e vai embora. Começa a gastar de uma maneira irresponsável. Começa a fazer coisas que não tem nada a ver com os princípios de Deus. Começa a gastar o dinheiro com prostituição. Começa a gastar o dinheiro, quem sabe, irmão, se fosse nos dias de hoje, com drogas, com bebidas, com festas. Em algum momento ele pode sim até ter feito o nome dele onde ele estava. Ser querido, ter fama, quem sabe? Mas chega um momento que essa grana acaba. Você conhece a história, amém? Esse dinheiro acaba. E aí ele fica sem grana e tem uma fome na terra. No lugar onde ele está, tem uma crise. O povo fica sem grana, a comida é escassa. E aí ele sente fome e não tem o que comer. Alguém já sentiu fome aqui, sabe do que eu estou falando? Tem uma das piores coisas na vida é você ter fome e não ter o que comer. Sim ou não? Coisa boa, irmão. A gente é rico e não sabe. Coisa boa é ter fome e ir lá na panela ter um arroz, um feijão, um ovinho estralado, um franguinho. Isso é coisa boa demais, irmão. Coisa ruim é você ter fome e não ter o que comer. Coisa pior ainda é o teu filho ter fome e você não ter o que dar.
Então quem sabe alguém aqui tem que dar glória a Deus hoje, porque comeu um arrozinho. Ele tem fome e não tem o que comer. Aí o que diz a palavra, que a parábola, ele vai trabalhar cuidando de porcos. E aí ele vê os porcos comendo, ele sente desejo de comer a comida dos porcos. Porque não tem nada para comer, o porco está comendo, é melhor comer isso aqui do que não comer nada. E aí ele lembra, lá na casa do meu pai, os empregados têm comida em fartura. Os empregados têm sempre o que comer. Na casa do pai, sempre haverá comida. Meu Deus, alguém entende isso? Não importa, talvez seja algo simples, mas haverá provisão, haverá escape, haverá um feijão na nossa mesa, física e espiritualmente. Deus faz. Agora, longe do Pai, irmão, é fome, é tristeza. Você sabe, eu tenho dito a vocês que durante a semana eu venho sendo ministrado, e eu penso que é Deus falando que Ele quer falar com a igreja. E essa semana eu fui muito ministrado, irmão, porque eu encontrei com um filho pródigo, de uma maneira literal. Eu encontrei um filho pródigo essa semana, tive relacionamento com ele, no trabalho. O que é um filho pródigo? É alguém que já foi muito envolvido com as coisas de Deus, e agora está completamente desviado dos caminhos do Senhor. Você conhece alguém assim? Quem sabe você já foi um desses? E aí, irmão, tem uma coisa muito louca que acontece com um pastor. Eu profetizo que isso aconteça na tua vida também, em nome de Jesus. Vai recebendo, que você sabe que eu não vou mandar uma coisa ruim, né? Mas só o simples fato de você ser pastor, você, um líder, você é um representante de Deus na terra. E eu não falei absolutamente nada, Azaf, para aquele cara. Nada, não falei Deus é poderoso, nem ministrei uma palavra. Eu só falei eu sou pastor. Quando eu falei eu sou pastor, ele começou a contar a história toda da vida dele inteira. E esse homem, ele tem uma coisa que Deus me livrou disso, graças a Deus. Eu já tive muitos erros, mas isso eu nunca vivi. Ele tem raiva de Deus. Palavras dele, tá? Desse amigo meu que eu creio que vai voltar para os caminhos do Senhor. Um dia desses ele vai estar aqui, em nome de Jesus. Ele disse: eu tenho raiva de Deus. Por quê? Porque no momento que eu mais precisei, Deus não fez nada para me ajudar. Palavras dele, amém? Eu não quero mais estar perto. Eu vou para o céu, mas aqui eu não quero estar mais perto. Aí eu disse: irmão, isso é meio confuso. Está meio estranho esse papo. Você vai para o céu, mas você quer ficar longe de Deus. É, pastor, mas no momento que eu mais precisei, Deus não fez nada. E que momento foi esse? O momento que a minha mulher se separou de mim. E eu pedi muito para Ele. E por que ela separou? Porque eu tratava ela mal, porque eu vivia xingando ela, não conseguia parar de fazer isso. Aí eu digo: e Deus? Mas eu pedi para Deus me salvar meu casamento, Ele não salvou. E muitas vezes o que acontece na nossa vida é: nós não estamos dispostos a mudar o que tem que ser mudado, mas nós queremos que Deus venha e limpe a nossa sujeira. Deus não é nosso empregado, Deus é nosso Pai. Ele quer cuidar, Ele quer mudar, mas não é do seu jeito, é do jeito dEle. Essa era a hora que a igreja dava um glória bem alto. Isso. Qual que é a questão, irmão? Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque muitas vezes nós
ficamos chateados, nós ficamos frios na nossa fé. Muitas vezes nós atribuímos a nossa culpa a Deus. Muitas vezes nós atribuímos a nossa culpa ao pastor. Deixa eu falar uma coisa para você, escuta, irmão. Em um outro momento eu fiquei muito chateado com algumas pessoas que ficavam chateadas comigo. Agora, sabe quanto eu fico chateado? Zero. Ah, você está chateado com o pastor, você está com raiva do bispo. A minha mudança com você é zero. Deixa eu explicar, para você não sair daqui mais ofendido, quem sabe. Eu não devo nada para você, e nem você deve para mim. Eu não tenho responsabilidade sobre a sua vida. Eu só estou aqui para falar sobre um caminho que Deus está nos dando e que nós precisamos seguir. Eu sou apenas alguém que aponta o caminho. Eu não sou quem salva, eu não sou quem convence, eu não sou quem muda. Quem faz isso, pelo amor de Deus, entenda, é o Espírito Santo. E aí alguém atribui a Deus, ou atribui ao pastor: eu vou embora da igreja porque o pastor fez isso, ou porque o pastor deixou de fazer isso. Meu Deus, até quando você vai ser um menino na fé e vai entender que não tem a ver com o Júnior? O Júnior é um pecador errado igual você. Tem alguém entendendo? Nós estamos falando sobre metanoia. Eu estou o tempo todo buscando o meu caminho, irmão, e levar isso daqui muito a sério, para tentar ser uma bênção na sua vida. Mas eu sou apenas mais um filho como você. E aí às vezes a gente fica chateado com o bispo, com o pastor, com o líder, com Deus, pelos nossos erros, pela nossa bagunça. Não vai mudar. Você pode continuar me culpando, vai mudar zero. Zero no meu relacionamento com você. Eu vou continuar te amando e fazendo tudo que eu puder, tudo que eu puder na sua direção. Não o que você quer que eu faça. Quem está entendendo? Um líder não faz o que você quer que ele faça. Deus não faz o que você quer que ele faça. Deus tem um plano bom, perfeito e agradável. Ele vai executar o plano dele nas nossas vidas. Em outro momento fui muito ministrado e ministrei essa igreja. Eu vou dizer para você quem eu sou aqui. Eu sou um motorista de um grande ônibus que está indo em direção ao céu, à eternidade. Uma vez um pastor disse: João, isso mudou minha vida, mudou a minha vida. Ele disse em uma ministração: você, pastor, é o motorista do ônibus. Quem dá o sinal para entrar? O motorista faz o quê? Para o ônibus, essa pessoa entra e ele continua a viagem. Quem puxa a cordinha para sair, ou aperta o botão para sair, o que o motorista faz? Para, e a pessoa desce e vai embora, porque o motorista é apenas quem dirige o ônibus. O que eu tenho que fazer aqui é levar esse ônibus para o lugar certo. Esse é o trabalho do pastor. Agora quem vai dar sinal, quem vai puxar a cordinha é a gente. Nós estamos em uma viagem, indo para o mesmo lugar. Eu gostaria muito que você não puxasse a cordinha. Olha para o teu irmão e diga: não puxa a cordinha. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Às vezes o pastor vem aqui e diz: se você não concorda, não podem caminhar dois juntos se não tiverem de comum acordo, vai embora. Esse não é o desejo do pastor. O pastor quer que você fique, o pastor quer que você traga mais alguém, o pastor quer que essa igreja encha, que a gente tenha que fazer 4, 5 cultos por domingo, que não cabe em um culto que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar. Isso é o que eu quero que aconteça. Eu não sei se é o que Deus tem, mas é o meu desejo. Mas eu sou apenas um motorista. Enquanto você continuar olhando para mim, colocando a culpa em mim, isso pode ser até confortável para você. Se o seu filho desviou porque você falhou em algum momento, não ponha a culpa no pastor.
eu tenho 2 para cuidar. Tem alguém entendendo? Eu tenho 2. E é um desafio muito grande. Nós precisamos orar muito pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, adolescentes, pelos nossos jovens. A gente precisa orar muito, porque eles têm enfrentado grandes batalhas e muitas lutas. Agora aqui não é de qualquer jeito as coisas. Então o teu filho pode fazer o que quiser na sua casa, e a gente não vai se intrometer com isso. Agora aqui a gente leva as coisas a sério. Quem está entendendo isso? Quem acha que uma igreja deve ser levada a sério? Então aqui não tem jovem, nem velho, nem adolescente, nem de bicicleta ou de carro, alguém que vem aqui ditar uma regra ou dizer, não, meu filho vai fazer isso porque é meu filho. Não tem, irmão. E sabe qual o maior problema nosso? O maior problema nosso é, a gente quer matar o filho do outro, mas quer matar alguém que fala do nosso filho, porque a gente é hipócrita. A verdade é essa. A gente olha os filhos dos outros e fala assim, aquele irmão, aquele adolescente, aquele ali não tem jeito, aquele ali vai ser não sei o quê, aquele ali é assim. Mas o nosso a gente faz assim, ó. Fala mal do nosso filho para ver. O que eu estou falando faz sentido ou não? Se você falar alguma coisa da Melina, eu vou ficar louco, irmão. Mais louco, eu fico louco. Se você falar de mim, tá tudo bem. É 0, lembra? Mas se você fala da minha filha, eu vou ficar louco, irmão. É uma coisa nossa. Mas o que eu faço então? Tomo conta da vida da minha filha. Eu não penso que é um líder que tem que educar ela. Eu não penso que é um professor que tem que educar ela. Quem tem a maior obrigação sobre a vida da Melina e da Maliê sou eu. Eu não atribuo nem a minha esposa, apesar dela fazer um excelente trabalho. Eu coloco sobre a minha vida. Eu preciso fazer o melhor para que as minhas filhas cresçam e vivam tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dela. Então nós precisamos entender. Por quê? Tem um monte de pródigo falando, sabe o quê? Eu não volto para lá porque lá é tudo mentira. Porque lá tem fofoqueiro, porque lá o povo é briguento, porque você é um desviado, perdido, infeliz. E enquanto você não se levantar, tomar as decisões corretas, entrar naquilo que Deus tem preparado para a tua vida, você não vai ver nada mudando. Aí você olha e fala, irmão, em nome do Senhor Jesus, amém? Eita glória, metanoia, amém? Muda a mente. Você vê alguém com uma família destruída, querendo ensinar você a ter uma família certa. Aí você olha e fala, mas qual a receita que você errou? Você está me ensinando a receita, mas esqueceu qual é o ingrediente. Porque não funciona. Porque um diácono tem que dar exemplo. Porque um bispo tem que ser um marido de uma só mulher. Porque os seus filhos precisam estar na casa, no caminho do Senhor. Porque se eu não posso governar nem a minha casa, como vou governar uma igreja? Acho que tem alguém entendendo. Tudo isso para dizer para você, abençoado, você é filho e o pai está aqui, com as portas abertas, para você entrar, com um anel preparado, com uma roupa maravilhosa preparada, com um churrasco, um banquete preparado para você, mas é no padrão dele e não no seu, e não no nosso. Então começa a mudar daqui, ó. O filho pródigo, irmão, ele se converte. Sabe o que o Billy Graham fala? Eu tenho ouvido muita coisa sobre o Billy Graham. Billy Graham, para mim, ele se tornou um exemplo nesses dias, porque eu penso que a igreja precisa ser evangelista e voltar algumas coisas. Eu quero saber o que esse cara fez. E o Billy Graham fala sobre esse texto, irmão. Ele fala, é mais fácil o pródigo voltar, o que se afastou voltar, é mais fácil do que o que está na casa mudar o coração. Porque nós estamos falando de 2 filhos aqui. Nós falamos do pródigo. Ele se levanta e volta. Escuta isso, irmão.
Ele não fica falando, mas eu estou aqui porque meu pai deu o dinheiro, mas não queria dar. Porque meu irmão está lá falando mal de mim. Não, ele fala, eu errei. Eu fui responsável. Eu estou sujo. E agora? Eu não tenho nem o que comer. Aí ele pensa, eu vou ser um empregado, eu vou voltar para o lugar da bênção, e ainda que eu não seja mais o que eu era, eu vou estar lá, e de alguma maneira essa bênção vai alcançar minha vida. O pai estava lá esperando ele, mas ele não sabia. Agora o filho mais velho, a gente leu nesse texto aqui. Irmão, esse é o centro da mensagem de hoje. Primeiro eu queria falar sobre um pai que nos ama, amém? E depois eu queria falar sobre um coração duro. Uma metanoia é uma mudança de direção, uma mudança de posição. Uma metanoia é eu abaixar as guardas, é eu tirar toda a armadura, é eu deixar Deus entrar de novo e governar a minha vida. E aí nós vamos ler no texto o quê? Esse filho volta, o pai faz uma festa, o pai faz um churrasco. Escuta isso, irmão. Quem é pai de verdade, mãe de verdade aqui, amém? Que ama seu filho, faz assim, ó. Se o teu filho foi embora, se o teu filho está vivendo uma vida desgraçada, e de alguma maneira ele muda, e ele volta para a tua casa, dizendo, olha, eu mudei, eu sei que eu errei, não precisa me receber aqui de volta não, põe eu lá como empregado. Ele muda o coração. O pai, quando recebe esse filho, qual é o sentimento desse pai? Eu te amo. Que empregado, você está doido? Eu só estava esperando o dia que você ia voltar. Eu orei por isso. Nós receberíamos o nosso filho assim. Agora o filho que está dentro da casa, que o filho, ele fala, peraí, o que está rolando aí? Está rolando uma festa, está sabendo não? Aquele cara lá que desviou, que foi embora, ele voltou agora e está no louvor já. Alguém entendeu agora, né? Foi bom o exemplo, né? Você viu? Só porque sabe tocar alguma coisa lá, o pastor ignora os pecados dele. Aí ele faz o que ele quer aqui, ó. Olha a igreja que eu tô. Aí a gente fica com qual tipo de comportamento? Amargurado, chateado. Eu estou aqui a vida toda, nunca me deram para pregar, nunca me chamaram para fazer isso. Agora o bonitão chegou, a bonitona já toma o churrasco. Tome anel bonito. Ah, irmão, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, irmão. Misericórdia. Porque não tem como a gente estar aqui se não for a graça de Deus todo dia. Esse churrasco, ele é para a gente todo dia. Meu Deus. O Senhor nos recebe, a misericórdia se renova, a graça se renova, está sempre sobre nós em cada amanhecer. O amor de Deus nos atinge, vai na nossa direção. Ontem eu fiz um monte de coisa que não devia ter feito, errei, menti, xinguei, traí. Hoje eu oro de manhã, eu me arrependo, o Senhor me abraça, o Pai me recebe de volta. O pai, que é o dono, recebe de volta, mas o irmão fica chateado. Meu Deus. O irmão mais velho só tinha que pensar uma coisa: qual direção que o pai está indo? Eu também vou. Talvez eu nem esteja entendendo, mas o pai está aqui, ele sabe de tudo, então eu vou aqui também. Mas qual que é a reação dele? Não vou entrar. Vou ficar lá no portão, vou ficar chateado, vou ficar bravo, vou reclamar, vou embora. Ei, coração de pedra. O que atrapalha muitas vezes, irmão, os filhos,
Prego a filhos, amém? De viverem coisas extraordinárias, sobrenaturais com Deus, é o nosso coração duro. Aí sabe qual que é o problema? Escuta isso, irmão. Escuta, por favor, isso aqui. Em alguns momentos, nosso coração de pedra, a gente chora. Coloca um louvor lá, se emociona, vem aqui, chora, vai ali e ora por um mendigo. E aí isso nos faz entender que nós já estamos vivendo tudo que Deus tem para nós. Porque eu até choro no louvor. O irmão ali é duro, é secão. Não faz nada, fica assim na hora do louvor. Ó. Mas eu choro. Eu sou um adorador. Eu sou quebrantado. Eu sou o que quero matar o irmão. Graça e paz, Lu. Tudo bem? Você está entendendo isso aqui, irmão? O fato da gente chorar de vez em quando, escuta aqui, olha para mim, ó. O fato da gente ficar emocionado de vez em quando, ou de na presença de Deus a gente até ter porções, momentos de quebrantamento, isso não dá o raio-x completo de como é o nosso coração. E se nós estamos na casa do Pai, nós estamos vendo o Pai todos os dias, nós sabemos como o Pai se movimenta, logo que nós precisamos entender, filhos e filhas, é que eu preciso me fazer parecer com o que o Pai faz, com o que o Pai é. Mas muitas vezes eu vou num caminho contrário, no nome de Jesus. Você entende isso? Eu vou no nome de Jesus matar alguém. Eu vou no nome de Jesus reter o perdão para alguém. Eu vou no nome de Jesus bloquear a misericórdia sobre a vida de alguém. Eu vou no nome de Jesus sem saber nada, me intrometer na vida de alguém. Porque se tem uma coisa que Deus fez comigo, quebrando meu coração duro, é ter relacionamento com as pessoas. Porque às vezes você olha e pensa, eu líder de jovem lá no começo, falava, esse aí não quer nada com Jesus. A gente ministra e o irmão cai no mesmo lugar, não quer nada com Jesus. Nem conhece Jesus, esse era o meu pensamento, irmão. Esse nem conhece Jesus, se ele conhecesse, não ia fazer isso. Quem está entendendo? E aí, irmão, você vai lá conversar com essa pessoa que nem conhece Jesus na sua concepção. Aí você ouve essa pessoa dizendo, eu luto todos os dias, eu choro, eu juro que eu não vou mais fazer, e de repente sem eu perceber eu já estou fazendo de novo, eu só preciso que alguém me ajude em oração. Aí você fala assim, meu Deus, eu queria matar o irmão, agora eu quero levar o irmão para casa. Por quê? Eu tive uma simples conversa, eu ouvi, eu tive relacionamento, eu entendi. Eu não estou dando legalidade para safado aqui não, amém? Não é sobre safadeza que eu estou falando. Não é mesmo, safado é safado e você sabe quem é. Está entendendo? Eu estou falando sobre pessoas que têm lutas assim como você, assim como eu. Só que sabe qual é o problema? Você não se preocupa com ninguém. O que eu tenho dito aqui, que o problema da igreja é que não dá água nem para um passarinho. Não cuida de ninguém. Não traz mais ninguém para a igreja. Não evangeliza mais ninguém. Não ora mais com ninguém. Não faz mais um propósito com ninguém. Mas é aqui, obreiro da casa do Senhor. Aí por isso o coração fica duro. Porque se você for lá no meio das ovelhas, você vai identificar, vai entender de fato qual é a realidade das ovelhas. Aí você vai entender, irmão. E é nisso que o Senhor tem me ensinado muitas vezes. Então nós temos um texto aqui, eu vou encerrar com isso. De mudança de rota, de mudança de coração, de mudança de mente. Nós temos um texto aqui de uma pessoa que estava em um caminho completamente o contrário.
e ele decide voltar ao caminho certo. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando? Se você está no caminho contrário, só tem uma coisa a ser feita. Só tem uma decisão a ser tomada. Qual é? Mudar o caminho. Voltar para a casa do Pai. Amém? Agora, se você é alguém aqui, na casa do Pai, com o coração duro, talvez você não seja ruim, escuta o que eu estou falando, mas as marcas, os processos, os problemas, os desafios, as decepções foram endurecendo o teu coração. Então hoje é dia de você quebrantar esse coração de novo aqui nesse lugar. Que o Senhor nos ajude. Porque uma coisa que me constrange, irmão, é o que o texto diz: o pai vai até o portão e insiste para que o mais velho entre. Está rolando uma festa, teu irmão estava morto, ele não está morto mais, ele voltou, agora ele está salvo, ele está aqui com a gente, vem participar dessa festa. O que me constrange é Deus ver os nossos erros. O que me constrange é Ele ver a nossa dureza. O que me constrange é Ele ver a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa hipocrisia, as mentiras que a gente conta e ainda assim vir aqui e insistir com a gente. Você é meu filho, você é minha filha, eu quero que você participe da festa, eu quero que você entre no que eu tenho preparado para você. Isso me constrange. Me constrange, eu digo aqui, ó, abra a porteira, porque eu não mereço isso. Se você está em paz, está tudo bem. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso, irmão. Mas, de alguma maneira, o Senhor insiste comigo. Ele insiste com as nossas vidas. Por um único motivo: Ele ama você. Ele não enxerga você como um número. Ele não enxerga você como um mais um ou como um escravo. Ele vê você como um filho. E você, mesmo sendo mal, sabe dar coisas boas aos seus filhos. Imagina um pai que é bom, que é maravilhoso, que é incomparável, o que ele não tem preparado para a vida dos seus filhos. Quero fazer uma oração aqui nessa noite. Que o nosso coração seja parecido com o coração do Pai. Eu acho que isso diz tudo. Se o teu coração não tem sido parecido com o que é o coração de Deus, irmão, alguma coisa precisa ser mudada nas nossas vidas aqui nesse lugar.